A derrota do São Paulo para a LDU em Quito deixou sensações opostas. Ao mesmo tempo que o time conseguiu controlar o jogo através da posse, sofreu poucas ocasiões e criou boas chances, em 2 erros fatais viu o adversário construir uma vantagem boa, mas que não é irreversível na luta por uma vaga na semifinal da Copa Libertadores. Muitas vezes quando a gente fala de um jogo na altitude, o grande desafio é de fato conseguir jogar, colocar a bola no chão, conectar passes, avançar no campo. São Paulo conseguiu esfriar esse ímpeto justamente com essa característica, de juntar passes, de trabalhar a bola, de tocar curto e avançar no campo. Aqui a gente vê uma saída que começa com o Ferrarese, chega nos pés do Pablo Maia e avança até o Marcos Antônio, que em vários momentos era o jogador responsável por ligar a defesa ao meio e ao ataque. Nesse sistema que o Crespo trouxe a campo com 3 volantes, o jogador de mais qualidade de passe era exatamente o camisa 20, que fez um grande jogo, aliás. Nesse lance aqui, a construção do São Paulo mostra uma LDU que não era eficiente na pressão, como não foi ao longo de todo o jogo, e um São Paulo que conseguia construir. Aqui o passe do Marcos Antônio, por exemplo, ele vai entrar muito forte e o Luciano não vai conseguir receber. Mas é uma jogada que mostra um pouco dessa ideia e a característica de jogo do time do Crespo, que, repito, conseguiu impor isso nos minutos iniciais e com espaço. Outra saída que começa nos pés do zagueiro, o Alan Franco conecta o Marcos Antônio. Ele, com espaço, conecta o Enzo Dias, que tem muito espaço para avançar. E aqui, por exemplo, nesse lance, para mim, toma uma decisão errada. Ele podia tentar uma bola na profundidade para o Rigoni, que já estava se projetando, e o Luciano. O Rigoni em posição legal, o Luciano numa posição duvidosa, mas o Enzo Dias prefere conduzir, carregar, ganhar um pouco mais de metros com a bola nos pés e acaba sofrendo a falta. Então a gente viu um São Paulo que conseguia trabalhar a bola, conseguia, como mostra essa imagem aqui, se estabelecer no campo de ataque com muitos jogadores, os 2 alas espetados, os 3 meio-campistas se movimentando para dar a opção de passe, os 2 atacantes na referência, mas tinha pouca contundência a essa posse, né? O time teve, até o lance do gol, por exemplo, 64% de posse registrava ali o São Paulo no jogo. E esse jogo aqui de toques curtos, trabalhar a bola, de avançar no campo, de ganhar casas, mas de fato de conseguir ser pouco contundente. De novo o jogo passando muito pelo Marcos Antônio, né? O primeiro lance ele lá pelo lado direito, aqui pelo lado esquerdo, repito, jogaço do Marcos Antônio, que se multiplicava e muitas vezes era esse criador do São Paulo, que ele vai tentar enfim uma bola mais vertical, o Rigoni vai infiltrar no espaço, mas a finalização não vai sair tão boa assim. E o panorama nos famosos 15 minutos iniciais era exatamente esse, de um São Paulo que controlava a posse e sofria poucas oportunidades, até que veio o erro fatal. O gol da LDU sai de uma das poucas construções que o time conseguiu fazer desde o campo defensivo, manipulando os encaixes de marcação do São Paulo. E a gente vai detalhar aqui ponto a ponto nessa construção. Primeiro, saída para o jogo. A bola tá lá nos pés do zagueirão, o Adé, que é o zagueiro central da LDU. E o São Paulo encaixota a marcação ali nos jogadores da LDU, como a gente está acostumado a ver no time do Crespo a partir desses justamente encaixes de marcação individual que ele propõe. Então o Bobadilha subiu para marcar o Grueso. O Marcos Antônio tá marcando de perto o Vidjamil. O Bobadilha persegue um outro jogador aqui de meio campo, o Enzo tá atento ao ala lá em cima, e o Alan Franco aqui no meio, ele sai para dar um combate no Alzugaray, que é um dos atacantes da LDU. Esse detalhe é importante. A LDU vai começar a construção aqui, trabalhando a bola entre os zagueiros, e aí começa o desencaixe de marcação do São Paulo. Muito porque esse zagueiro aqui pelo lado direito, ele vai progredir com a posse da bola. E aí o Marcos Antônio solta aquele jogador que ele marcava, que era o Gabriel Vidjamil. Ele solta o seu marcador e ele vai subir justamente para tentar fazer uma pressão no passe desse defensor e não permitir que ele construa de forma mais confortável. O Marcos Antônio sai da posição e o Vidjamil infiltra. A bola do zagueiro entra no lateral ala pelo lado direito e aqui a gente começa a perceber como a LDU conseguiu mover as peças do sistema defensivo do São Paulo. O Vidjamil, em tese, era um meio-campista que jogava mais próximo dos outros 2 meio-campistas. Mas em alguns momentos do jogo, o Vidjamil infiltrava para ser um terceiro atacante e matar a sobra do sistema defensivo do São Paulo. Aqui a gente vai observar justamente isso. Olha como o Vidjamil já tá passando aqui em cima para encostar perto de onde tá o Enzo Dias e o Alan Franco vai sair para encaixar a marcação no Alzugaray. No encaixe individual, essa era a missão do Alan Franco. Enquanto que o Medina, aqui embaixo, camisa 16, ele começa a infiltrar, a andar em direção à área, e isso vai fazer com que o Ferrarese prenda a atenção em relação a ele. A bola vai ser trabalhada pelo time da LDU, entra primeiro lá no ala, ele traz a bola pro meio, trabalha com o jogador de meio campo e o time vai costurando o passe. Aqui dá pra ver o São Paulo disposto defensivamente, né? A linha de 5, aqui embaixo tá o Cédric, os 3 zagueiros, o Enzo Dias e os jogadores de meio campo. Perceba outro detalhe fundamental aqui na questão do gol sofrido pelo São Paulo, que nesse lance há uma sobra pelo lado direito. O ala subiu e o Gabriel Vidjamil
também está ocupando aquele setor por ali. Então aqui a LDU já tem 3 jogadores numa zona mais próxima da área do São Paulo. Além dos 2 atacantes, das 2 peças de referência, tem um jogador de meio campo que está caminhando para ocupar esse espaço também. No mais, todo mundo encaixotado aqui, o Bobadilla saindo no Grueso, o Pablo Maia aqui pelo lado direito marcando o jogador que era a função dele também, e aqui em cima o Marcos Antônio. A LDU vai trabalhar a bola de um lado para o outro, trocar passes, e aqui vai ter de novo uma movimentação fatal, porque ao passo que o Marcos Antônio também fica meio indeciso no meio do caminho, o zagueiro que recebe a posse da LDU, que também não tem a marcação do Rigoni, que é um jogador que poderia ajudar nesse combate, acredito até que deveria ter ajudado nesse combate, recuando um pouco mais para fechar uma marcação, como o Luciano. O Luciano tá aqui desse lado, fechando um espaço do zagueiro pelo lado esquerdo. O Rigoni poderia também ter encurtado essa distância, já que o Enzo Dias tinha atenção no ala pelo lado direito. 2 jogadores já ocupavam a referência aqui, o Medina e também o Alzugaray, prendendo a atenção do Ferrarese e do Arboleda e matando a sobra, porque o Vidiamil sobrou. Nessa que o Marcos Antônio ficou no meio do caminho, o encaixe dele era o Vidiamil, só que o Vidiamil virou um atacante a mais. Então o Alan Franco teve que sair para encaixar a marcação no Vidiamil. E aí, no meio de todas essas trocas e indecisões, o espaço para o zagueiro conduzir foi fatal. De novo, a não pressão do Rigoni, ele não contribuiu na marcação. O Rigoni não contribuiu. A linha defensiva ficou num 3-3, matando a sobra, o que deu muito espaço para o ala esquerdo infiltrar. E aí um outro erro defensivo do São Paulo, esse individual do Cedric, que deu muito espaço, muita margem para o ala pelo lado direito acelerar em direção ao gol e infiltrar para receber o belo lançamento e abrir o placar para a LDU. E aí quando a gente pensa no panorama de um jogo de Copa Libertadores, na altitude, fora de casa, com a pressão muito grande, é meio natural que um gol possa fazer o plano ruir, desmoronar e o time ter uma queda muito grande dentro do confronto. Mas não foi isso que aconteceu com o São Paulo. O time do Crespo, mesmo atrás do marcador, manteve o plano, manteve a ideia, trabalhar a bola, valorizar a posse, progredir no campo juntando passes. E aí dentro desse plano de trabalhar a bola, de tocar curto, de avançar no campo com essas bases, faltou ao São Paulo em muitos momentos 2 aspectos que foram fatais no primeiro tempo. Primeiro, uma melhor ocupação desse espaço entre linhas de marcação. Em vários momentos a LDU cedia campo naquela região entre o meio e a defesa. E um outro ponto que também foi importante e está ilustrado nesse lance foi o fato da dupla de ataque em muitos momentos do primeiro tempo está muito distante do resto do time. E os atacantes muito isolados no ataque, muito próximos da linha defensiva, sem poder oferecer condição do time conectá-los no jogo. A gente vai perceber que o São Paulo vai rodar a bola de um lado para o outro. Aqui o Marcos Antônio até tenta ocupar uma faixa um pouco mais central, o Bobadilla atrás, o Enzo participa, o Pablo Maia sobe, a bola não entra, vai voltar no zagueiro. O São Paulo até tenta ocupar um pouco mais o campo de ataque, mas não consegue progredir de fato em direção à área da LDU. Então acabou sendo, no primeiro tempo, nessa parte do jogo, uma posse pouco aguda, que gerou poucas finalizações. Aqui, por exemplo, tem muito espaço para progredir. Olha como a entrada da área da LDU tá vazia. Só que não tem ninguém pro Ferrarese trabalhar a bola, não tem um jogador mais criativo para ele passar e tentar seguir nesse processo de criação. Então ele vai conduzir, vai arriscar uma finalização de longe, com pouco equilíbrio, pouco ângulo, pouca possibilidade de ser perigoso. Aqui outra saída do São Paulo nesse sentido, né? Bem sustentada, os zagueiros, os homens de meio campo, os alas saindo. São Paulo bem estruturado para sair da defesa para ataque. Só que o problema muitas vezes era essa ocupação justamente de uma faixa mais central. Que o Pablo Maia tem a posse, mas ele não tem especificamente com quem jogar. Então ele vai tentar esticar uma bola no Luciano, na referência, olha, ele acelera um passe no Luciano. E o Luciano também não tem a opção de ir para frente, então ele vai voltar a bola para o lado. São Paulo de novo vai tocar curto, vai tentar se estabelecer no campo de ataque, mas não vai ocupar esse espaço entre as linhas de marcação, não vai mexer com a marcação de fato da LDU. Em alguns momentos até foi bem feita, é bem verdade, isso também precisa ser dito. Mas o São Paulo teve poucos movimentos em linhas gerais para conseguir mexer com essa defesa. Tirando o Marcos Antônio, que a gente tá vendo exemplificado nesse lance aqui, correndo igual um maluco de um lado pro outro para tentar dar dinâmica pro jogo, foi um São Paulo que teve no primeiro tempo muitas dificuldades nesse sentido. E aí de novo, o Ferrarese vai ter espaço e ele vai forçar uma bola na referência pro Luciano, que vai dividir e vai acabar perdendo a posse. Contra-ataque do São Paulo dentro do jogo, passe do Enzo Dias pro Rigoni, ele é bom. E o Rigoni vai ter uma condição ali de 1 para 1 contra o defensor. Ele até vai encaixar um bom passe no Luciano, mas o Luciano disperso, meio displicente nessa jogada, dá uma pisada para trás, pouca possibilidade de acertar uma jogada. E aí a LDU vai recuperar de novo.
E foi perceptível que o Crespo buscou esse ajuste na volta do intervalo. A orientação pareceu muito clara: ter uma melhor distribuição no campo de ataque, também uma posse de bola mais aguda. Olha esse lance aqui no começo do segundo tempo, por exemplo. São 10 jogadores do São Paulo dentro do campo de ataque e um time mais bem distribuído, os dois alas bem abertos, muita gente circulando na faixa central, melhores opções para atacar. O passe do Alan Franco vai encontrar o Enzo Dias e o São Paulo vai construir uma boa jogada nessa ocasião. De novo, Marcos Antônio, Pablo Maia, o jogo passando muito por eles, e aí sim, jogadores mais próximos da área para criação e movimentos de infiltração, tanto do Luciano quanto do Rigoni, podiam gerar boas oportunidades. Nessa aqui o Pablo Maia encaixou um ótimo passe para o Luciano, que perdeu a chance. Outro ganho do São Paulo depois de um primeiro tempo pouco perigoso foi a entrada do Mailton, mais agudo, mais saúde e mais força na lateral direita, que também ficou perceptível nos ataques do São Paulo pelo lado direito com o estreante. O Mailton adicionou essas características ao time e fez com que aquele setor também fosse criativo e perigoso. Olha esse lance aqui. A saída desde o campo defensivo tem a participação do Mailton lá atrás, um sprint do lateral e uma ótima assistência para o Rigoni infiltrar no espaço entre os zagueiros. Muito parecido com o lance do Luciano na jogada anterior, com outra finalização para fora. E você percebeu aqui que o volume do São Paulo foi subindo gradativamente ao longo do segundo tempo. E esse panorama ficou ainda mais evidente com as entradas do Ferreirinha e do Rodriguinho, um adicionando mais velocidade, o outro a capacidade de criação, mas o São Paulo seguiu esbarrando no mesmo problema dentro do jogo, a pouca contundência. Se o Rigoni jogava mais por dentro e próximo da área, o Ferreirinha entrou bem aberto pelo lado esquerdo, justamente para essas jogadas em diagonal em direção ao gol. Muito porque também o Rodriguinho podia ocupar essa faixa central. E a gente vai ver aqui dois lances com o impacto desses dois jogadores que foram muito perigosos. O São Paulo poderia ter empatado o jogo nessas ocasiões. Primeiro um cruzamento, uma tentativa do Rodriguinho numa dobradinha entre eles que não surte efeito. Aqui de novo uma bola que o Ferreirinha vai receber pelo lado do campo, colada à linha lateral para partir para cima, e aí vantagem para cima de um zagueiro já mais cansado nessa reta do jogo e a finalização para fora. E aí veio o 2-0 da LDU num momento completamente contra a corrente do jogo. Mas antes de mostrar para você os detalhes desse gol, quero pedir para você ativar o sininho da notificação para a gente seguir acompanhando juntos aqui no Futebol Máximo essa saga do São Paulo em busca do título da Copa Libertadores. E aí, como no primeiro gol marcado pela LDU, erros defensivos do São Paulo foram fatais. Eu voltei algumas casas para a gente olhar como a LDU chegou ao campo de ataque para produzir um escanteio, uma bola retomada e o gol que selou o 2-0. Tudo começa numa bola rifada do goleiro para frente. Não foi ao longo do segundo tempo uma LDU que conseguiu construir o jogo. Então o goleiro quebra uma bola na referência para tentar uma disputa por cima, para tentar ganhar casas de alguma forma, só que o Enzo Dias dá uma vacilada, cede o escanteio, a cobrança é ruim e a bola vai sair lá do outro lado na lateral. E a partir daí que a gente vai observar de novo o São Paulo se equivocando e permitindo uma oportunidade de gol para a LDU. A tentativa de sair jogando, né, natural ali, o Arboleda faz a finta, trabalha a bola pro Ferrarese e o Ferrarese tenta um passe no Pablo Maia para que o Pablo Maia progrida, né, vire de frente pro campo e dê continuidade à jogada. Só que eu marquei aqui duas setinhas justamente pra gente mostrar. A primeira, mais próxima ali do Pablo Maia, é onde o passe seria ideal na direção do Pablo Maia, para ele receber a bola próxima ao corpo, virar de frente pro jogo e abastecer Marcos Antônio, que estava mais adiantado, ou um outro homem de frente. E a outra setinha do lado é exatamente onde o Ferrarese vai tocar a bola. O passe do Ferrarese sai muito ruim, e isso faz com que o jogador da LDU, que já estava saindo para pressionar, consiga recalcular a rota e subir para dividir a bola com o Pablo Maia. Ele de frente, o Pablo Maia desequilibrado, ajustando o corpo, é uma desvantagem muito grande. O jogador da LDU ganha esse primeiro duelo pela posse da bola. O passe que entra, devolvido para ele de um outro jogador, tem a tentativa do Arboleda dividir, mas também desequilibrado, sem a probabilidade de recuperar de fato a bola. A posse espirrada acaba sobrando para o atacante da LDU bater e marcar o gol do 2-0. Quando a gente olha para os números desse São Paulo e LDU, vai perceber que o São Paulo sim, teve um grande volume ofensivo mesmo jogando na altitude. Teve mais posse de bola ao longo do jogo, 59%, mais finalizações, 11-4, e menos acertos, só que com um contexto muito específico, né? Quando a gente vai olhar aqui cada finalização da LDU dentro do jogo, dessas 5 na direção do gol do Rafael, 2 foram já nos acréscimos, né? Uma do Estrada e uma outra do Gruezo. Então, antes disso, 3 finalizações na direção do gol em mais de 90 minutos de bola rolando, muito pouco para um time que joga em casa, que tem a atitude a seu favor, mas que teve uma assertividade muito grande, né? O índice de gols esperados, por exemplo, nem foi tão grande assim da LDU, 0,69 contra 0,71 do São Paulo, que também foi maior, o que prova
a ineficácia do tricolor nesse jogo. É claro que o 2 a 0 para a LDU é um golpe duro e uma ótima vantagem para o time equatoriano, mas quando a gente olha para o raio-x desse jogo, consegue compreender que sim, São Paulo produziu o suficiente para ter um resultado melhor. E também o 2 a 0 está condicionado pelos erros defensivos do time treinado pelo Hernan Crespo. Daqui uma semana, na Casa Tricolor, com o estádio completamente lotado, o São Paulo sim é capaz de pelo menos igualar essa eliminatória e quem sabe buscar um destino diferente na marca dos pênaltis. Mas para isso vai precisar ajustar principalmente dois detalhes. Os erros defensivos terão que ser quase zero e a contundência no campo de ataque será muito maior, para aí sim conseguir concretizar uma virada que é possível.